Olá, galera. Eu sou da Era Palestras e Cursos, aqui da Gestão Matemática. São muitos vídeos da matemática básica, matemática superior. Tem uma playlist aí de Laplace, e tem uma de Fourier, sim, série de Fourier de seno e cosseno. Aham. Quando eu trabalhei lá com Laplace, eu falava neste carinha aqui, não falava? Sim, pode olhar que está lá. Os dois são matemáticos, o Laplace e o Fourier, e aí são franceses. As contribuições fantásticas que eles fizeram para a tecnologia, para a matemática e a tecnologia, as engenharias, né? Engenharia elétrica, engenharia de controle e automação, engenharia mecatrônica. Na verdade, o conteúdo tem que estar na grade aí de todas as engenharias, matemáticas e física. As universidades públicas, principalmente, todas têm que ter dado essa matéria, esses conteúdos, sim, e as públicas, muitas delas. Tá ok? As contribuições para o cálculo de ondulação, terremoto, maremoto, por isso que você prevê aí algumas coisas nessa área. Então, você vai cavar um túnel, por exemplo, para metrô, você tem que saber o nível de trepidação, ondulação e assim por diante. Mas vocês são entendedores aí da engenharia, sim. E aí os dois têm ali um período parecido, tá? Na verdade, o Fourier morreu ainda bastante jovem, se comparado com o Laplace. O Laplace nasceu aí, se eu não estiver errado, 1749 e morreu depois do Fourier. Então, Fourier morreu assim com a idade, né, mais novo do que o Laplace. Perfeito? Tá, era. Mas no exercício que eu vou calcular, não está escrito que é Fourier de seno e cosseno. Eu tenho que achar, tenho que trabalhar para eu analisar para saber quem eu aplico. Bom, para o vídeo não ficar mais longo ainda, que vai ficar longo, e já trouxe que é para transformar em seno e cosseno. Ou seja, que é uma função para transformar, né, uma série de Fourier, né, para transformar numa série de Fourier de seno. É uma função, suponha que é uma função, né? Suponha que a função ela tem que ser contínua. O que dizer contínua no intervalo era dizer que para cada valor de x tem a imagem nesse intervalo. Ela é por parte no intervalo, que é o intervalo, olha, aqui é minha função que eu vou trabalhar. Eu tenho um intervalo que é menos π a zero e um intervalo que é de 0 a π. De menos π a zero, a gente tem aqui a função constante é menos 1. De 0 a π, a constante que é 1. Então, a gente vai transformar isso em série de Fourier. E nesse caso, é uma série de Fourier de seno, porque já está dizendo aqui, está escrito aqui, certo? Bom, sendo uma série de Fourier de seno, a gente tem que calcular esse cara aqui, chamado Bn, que calcula dessa maneira. Ou seja, estão vendo aqui que tem integral. Né? Então, é 2 sobre P, P é período, ok? P é período. O que é um período? Como trabalha com seno e cosseno, na função seno e cosseno tem períodos, né? Período da função seno, aquilo que se repete. É como se dizendo, vamos pensar numa escala de comprimento que vai de 0 a π, de 0 a 2, de 0 a 3, de 0 a 4, de 0 a 50 e assim por diante. Isso, essa é a ideia mesmo. Por isso que não calcula de menos π a zero, ou menos período a zero, calcula de zero alguma coisa. Porque se tratando de escala, se tratando de comprimento, por exemplo, é uma escala absoluta, é um valor absoluto. Então não faz sentido trabalhar com escala negativa. É um número, é uma grandeza absoluta. Então, esse P é um período, que pode ser um valor, é uma constante, geralmente, né? Eu tenho um vídeo que eu fiz algebricamente, mas é uma constante. Perfeito? Ok. E aí, calculou o Bn, a gente joga aqui. Tá? Então, vamos ver, calcular o Bn, tem o resultado, a gente vai jogar aqui e dar a resposta final. Mas se não for dado, o exercício foi dado, pediu para calcular a série de Fourier, e não está escrito lá que é seno cosseno, eu que tenho que descobrir. Sim, sim. Eu tenho um vídeo, já fiz vídeo sobre para saber se uma função é par ou ímpar, inclusive uma parecida com isto. Então, eu vou desenhar aqui rapidamente. Olha o que acontece aqui para eu descobrir em desenho. Claro que eu não preciso desenhar para eu descobrir, hein? Se a função é par ou ímpar, né? Vocês têm vídeo sobre isso. Então, uma função é par, por exemplo, se você joga dois valores iguais para x, com sinais trocados, e a imagem da positiva ou negativa é iguais. Os valores, os resultados iguais. E é ímpar se eu jogar dois valores iguais com sinais trocados e os resultados também dão iguais.
mas também com sinais trocados, entendeu? No par dá igual, o resultado é igual, o sinal é o mesmo, tá? E a ímpar dá igual, mas sinais trocados. Ou seja, vão dar dois valores diferentes. Quer dizer, iguais, mas sinais diferentes. Então é o seguinte, ó, nesse intervalo aqui, nessa função por parte, o que é que a gente tem? Tem aqui, ó, de menos π a zero. Então, menos π. Está aqui o menos π a zero. Zero está aqui. De menos π a zero, qual é a função? É menos 1, é uma função constante. É menos 1. Eu vou colocar o menos 1 aqui. Aí o que acontece? Para menos π dá menos 1, para zero também dá menos 1. Então, este é o pedaço do gráfico correspondente a esse intervalo. Sim. Agora, vamos para o outro. Vamos colocar aqui outra cor. Aqui, o intervalo é de 0 a π. Positivo, então está de 0 a π. Vou colocar aqui. De 0 a π. De 0 a π, quem é a imagem? É 1, porque é uma constante. A imagem é 1. Então, nós temos esta função aqui, representada no gráfico, esse pedaço. Porque se é uma função constante, o gráfico é paralelo ao eixo x. Perfeito? E o que acontece aqui? O π dá a imagem 1 e o menos π deu a imagem menos 1. Ou seja, os dois são iguais com sinais trocados, mas as imagens também são iguais, mas com sinais trocados. Aqui vai dar sempre positivo e aqui dá sempre negativo. E P é o nosso período. E o nosso período aqui é π. É aquilo que se repete, ó. Zero é período, depois vai o quê? Π a 2π, 2π a 3π e assim por diante, se tratando aí de comprimento, por exemplo. Então, aqui o nosso período é P. Numa outra função que eu fiz com P mesmo, ou seja, algébrica, então vai aparecer P aqui nessa história. Então, nós vamos pegar isso aqui e substituir quem? O período por π. A função aqui vai ser 1, que é a constante, nesse intervalo ó, de 0 a P, de 0 a P, e fazer as nossas operações necessárias aqui. Vamos lá? Eu vou colocar no outro slide, então é assim, ó. Eu tenho aqui, ó, calcular o nosso BN. Como é que calcula o nosso BN, galera? Olha lá, é 2 sobre quem? 2 sobre o π, porque 2 sobre o período, ó. Nós estamos jogando aqui, ó. Ó, 2, é aqui que a gente vai trabalhar, perfeito? Integral de quem? De zero a período. Quem é o período? Π, é aquilo que se repete. Da função aqui é 1, lembra? A função é constante. E o quê? Seno de quem? De nπ, não vou fazer direto, ok. Né? nπx sobre quem? Sobre o período. Ó. Quem é o período? Π. Tudo isso dx. Então, o que eu fiz aqui foi jogar nessa expressão aqui, tá vendo? Ó, a função aqui é 1, a função é 1, o período é π, que é o né, de 0 a π, e aí a gente vai fazer os cálculos aqui, perfeito? Então, vamos lá. Bn vai ser igual, aqui é pequeno, é curto esse trabalho, aqui é constante, então aqui eu vou continuar com 2 sobre o p, que é período, nesse caso é π, e a gente vai integrar esse negócio ali. Olha o que acontece ali, galera. Para eu não copiar de novo, olha o que acontece. Ó, aqui não é período, e o período aqui não é π, quer dizer, π é período e aqui não é π, então se simplifica. O que que sobrou aqui? Nx. Perfeito? Ok? Então, a gente vai integrar seno de nx. Quem é a integral de seno de nx? Então, a integral de seno de alguma coisa é 1 sobre a derivada dessa coisa. Quem é essa coisa? Nx, a derivada disso aqui é n. Só que é 1 sobre, quando você estiver integrando, é 1 sobre a derivada de alguma coisa. Então, seno de alguma coisa é 1 sobre a derivada dessa coisa, vezes quem? A integral da função seno. Quem é a integral da função seno? Eu vou ter que colocar esse menos para cá, que aqui é produto. Vai ser cosseno de quem? Cosseno de nx. Perfeito? Vou colocar aqui no parênteses. Já integrei, não integrei? Então, vai ficar assim. Aqui vai ser de 0 a π. Perfeito? Então, vamos lá. Agora é substituir. Só que antes de substituir, o que, que a gente vai fazer? Isso aqui eu vou jogar para cá. Então, isso aqui vai ficar menos 2 sobre quem? N vezes π ou πn. Perfeito? Vamos jogar aqui. Porque o que vai ficar aqui
somente para a gente substituir o x aqui no cosseno de nx. Quando eu substituir o π aqui, vai ficar nπ. E o cosseno de nπ é menos 1 elevado a zero. Já tem outro vídeo com isso, né? Menos 1 elevado a zero. Já temos vídeo para isso, hein? Toda vez tem estudo, se eu não me engano, para demonstrar isso. A gente não vai demonstrar. Menos quem? Lembra que eu joguei isso aqui para cá. Zero. Agora o x vai ser zero. Quem é o n vezes zero é zero. Não importa o número de volta aqui. Não importa o n. N vezes zero é zero. Então o cosseno de zero é quanto? 1. Perfeito? Mas me lembra esse negócio, por que aqui é menos 1 elevado a n? Eu não vou demonstrar, mas vamos fazer o seguinte, olha só. Só para lembrar, galera, eu usei aqui a substituição, né? O que a gente fez aqui foi a substituição. E na substituição eu uso esses macetes que eu acabei de fazer. Como assim macete? Olha, seno de alguma coisa, a integral de seno de alguma coisa é 1 sobre a derivada da coisa multiplicado pela integral da função trigonométrica, que a integral de seno é menos cosseno. Eu coloquei o menos aqui. E voltando aqui. Então, voltando aqui é o seguinte, ó, vamos lembrar por que o cosseno de nπ, né, esse cosseno de nπ é menos 1 elevado a n, que a gente já fez em outro vídeo. Por quê? Tem a demonstração, se eu não me engano, é Stokes, mas a gente não vai fazer isso. Vamos pensar aqui, como é período, vamos lembrar que esse n aqui, ó, é número de volta, então tem que ser inteiro. É 1, 2, 3. Lembra que lá atrás está o quê? Está n igual a 1 até infinito. Então vamos pensar aqui na nossa, né, circunferência trigonométrica de maneira rápida, tá bom? Sem muito auê, rapidinho, ó. Vamos lembrar aqui da nossa circunferência trigonométrica. Isso é o eixo do cosseno, isso aqui é o eixo do seno, aqui é raio unitário, certo? Que aqui é negativo por causa da posição. Então, se eu tenho 0 graus, 90 graus, que é π sobre 2, π, que é 180 graus, 270 graus, que é 3π sobre 2, e 2π, que é a volta inteira. Então, é o seguinte, se n é número de volta, e é número de volta, se o n for igual a 1, aqui vai ficar 1π. 1π, quem é o cosseno? Menos 1. Então, aqui sendo 1, vai dar menos 1. Supondo que agora o n é 2. Então, ficou 2 aqui. Então, 2 aqui. 2 aqui vai ficar menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a 2 é positivo, é 1. Por isso que o cosseno de 2π é 1. Então, se for ímpar, vai dar negativo. Se for par, vai dar 1 positivo. Perfeito? É isso que a gente tem que analisar porque desta situação aqui. Vai ficar dessa maneira? Não, não vai ficar dessa maneira. Vamos, né, trabalhar melhor isso aqui. Esse BN é uma codificação, lembra que eu já falei. Então, é o seguinte, eu vou separar o 2 sobre, perfeito? O 2 sobre π, vai ficar aqui, lembra disso? Isso aqui é constante, não muda mais. E vou colocar o n para cá e o sinal para cá. Aqui nunca vai ficar negativo, tá? Quando eu jogar o sinal para cá, você concorda que aqui fica menos? Então, vai ficar menos 1 elevado a n, e aqui esse menos com menos dá mais. Perfeito? Tudo isso aqui sobre quem? N, né? O n aqui. Porque vai ficar no mesmo contexto, porque eu substituí n aqui, eu vou substituir. Mas eu lembro que eu acho que eu vi no outro vídeo seu que você pegou isso aqui e transformou em menos 1 elevado a n mais 1. Naquele caso eu fiz por quê? Porque eu não tinha soma de ninguém aqui, eu tinha somente ele. Neste caso, não. Neste caso vai ficar assim, ó. Bn é igual 2 sobre quem? 2 sobre π, e aqui eu vou inverter, vai ficar 1 positivo, menos quem? Menos isso aqui. Menos 1 elevado a n sobre quem? Sobre n. Pronto, nós determinamos o Bn. Mas é obrigatório fazer isso, deixar dessa maneira, não podia deixar exatamente dessa maneira aqui? Não teria problema, mas geralmente, se você vai prestar alguma coisa, vai ter um teste, vai fazer, vai estar dessa maneira aqui. E por que dessa maneira? Porque fica mais fácil da leitura. Geralmente, o software vai te apresentar resultados, né, a codificação do lado do software dessa maneira aqui.
Então agora a gente vai fazer o quê? Vai jogar nisso aqui, ó. Perfeito? Legal? Isso aqui é constante, então eu vou ter aqui, ó, né, um portanto aqui. Isso aqui é o meu balão, tá? Portanto, eu vou ter o quê? F de x, estou jogando naquela expressão lá que é para finalizar o exercício. Esse aqui é só constante, então eu jogo aqui fora, porque ele não vai ser mudado, ele vai ficar sempre 2 sobre π. Aí eu vou ter o somatório de quem? De n igual a 1 até infinito, que depende do que você for calcular. Aqui vai ficar essa parte que é o BN. Quem é BN? 1 sobre, melhor, e 1 sobre. Vai ficar essa parte do BN, que a gente vai colocar depois do somatório, tá? O BN tem que ser depois do somatório, ok? Então vai ficar 1 menos 1 elevado a n sobre n, aí vezes quem? Vezes seno de quem? De nx, perfeito? Sobre seno de nx, quer dizer, seno de nx. Por quê? Porque lembra que é período? Olha lá, P é período, mas o período não é π? Então, nós simplificamos. O π que eu vou colocar aqui vai simplificar aqui, ó. Por isso que vai ficar exatamente desta maneira aqui. E aqui está a nossa solução final para essa transformada em Fourier. Quer dizer, para transformar em série de Fourier aquela função naquele intervalo que é de 0 a π, onde a função é 1. Perfeito? Legal? Legal nada, né? Era chato mesmo para fazer. É, mas o pessoal aí de algumas engenharias tem que aprender. É. Uhum. Então, eu procurei fazer todos os passos, explicar tudo, para que você tenha facilidade e avance aí nos teus estudos, nas tuas aplicações. Aham. E aí, não esqueça, ó, mão dupla, eu te ajudo, você me ajuda, compartilha, se inscreva se ainda você não está, comenta aqui com os colegas, deixa comentários, likes, e aí sucesso na tua carreira estudantil e profissional.